Fala galera, a pílula de hoje é de eletrodinâmica, corrente elétrica e leis de Ohm, que assunto importante para os vestibulares. A corrente elétrica vai ser o nosso primeiro assunto, que é calculada a partir da fórmula I, que simboliza a corrente elétrica, é igual a quantidade de carga dividida pelo tempo. A corrente nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons que passam por um material condutor e se movimentam de um terminal negativo, de menor potencial na realidade, para um terminal de maior potencial. Essa diferença de potencial, que nós abreviamos como DDP, vai ser a chamada tensão ou ainda voltagem. Essa voltagem, essa DDP, vai ser simbolizada nas fórmulas pela letra U e vai ser medida na unidade volts. Se liga que isso é importante. Muitas questões vão trabalhar com 110 e 220 volts, que são as medições padrões de casa, ou ainda pilhas de 1,5 volts. Se liga que isso é bem importante. No caso, a corrente elétrica é medida em ampere. Ampere é uma homenagem a um grande físico a partir da equivalência de 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Fácil de perceber a partir da fórmula I é igual a Q sobre T. Quando a gente vai pensar nos efeitos da corrente elétrica, podem ser térmico, provocar aquecimento, o efeito Joule, químico, quando a gente pensa na eletrólise, solução eletrolítica, luminoso, quando a corrente elétrica ela vai poder ser convertida no espectro eletromagnético, fisiológico, quando a gente toma um choque, quando passa uma corrente elétrica em nós, e o efeito magnético, quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, vai criar um campo magnético. Disso, nós podemos ir direto para a potência elétrica. A potência é a rapidez com que um trabalho, energia, é realizado, ou seja, como que se converte energia em trabalho. É um conceito para outra hora. Porém, você calcula a partir da fórmula P é igual a W sobre ΔT, sendo esse W uma representação tanto de trabalho quanto de energia. Na maior parte dos problemas, pense em W como energia elétrica. Outra fórmula de calcular é P igual a U vezes I, PUI. Potência é igual a tensão vezes a corrente, ou voltagem vezes a corrente, dá no mesmo. E a energia elétrica? A energia você consegue medir a partir de W é igual a potência vezes o tempo. Fácil, não? Bom, quando a gente pensa em unidades de medida, é tudo que eu já falei. Potência é em watts, energia é em joule. Ou watts por hora. Watts, hora ou joule. Tem essas duas medidas que é importante se atentar. Quando a gente vai pensar em resistores, resistência elétrica, qual a função de um resistor? Vai limitar o grau de movimentação dessas cargas elétricas. O resistor é o elemento de um circuito que vai utilizar essa função aí. E as leis de Ohm são para medir a potência, ou no caso, a atuação dos resistores. A primeira lei de Ohm vai dizer que a razão entre a voltagem e a intensidade da corrente é igual à resistência elétrica. Por isso, resistência é igual a U dividido por I. Se ligou? É importante saber essa fórmula. Enquanto a segunda lei vai dizer que se eu multiplicar a resistividade, que é uma característica do material, pelo seu comprimento e dividir pela área desse material, eu vou ter o valor da resistência. É bom só para encerrar aí, você está vendo as fórmulas de relação entre resistência e potência. A potência é igual a resistência vezes a intensidade de corrente ao quadrado, ou potência é igual a U ao quadrado sobre R. São fórmulas muito importantes que você tem que memorizar para os vestibulares. Tentei trazer um resuminho, mas conceitualmente essa é a base. Resistência é o que vai limitar o grau de movimentação dos elétrons, enquanto a DDP, a voltagem, é o que vai provocar essa movimentação. Intensidade é justamente essa corrente, esse fluxo ordenado. É isso. Acompanhe o NovaCast nas redes. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!